A Marvel conta com uma centena de mutantes criados em suas histórias e uma quantidade considerável de níveis ômega, o top tier de poder dentro da raça. Mas nem todos possuem o mesmo nível de poder e nem todos são do mesmo universo. Mas hoje veremos todos os 10 mutantes mais poderosos de todos os tempos da editora. Bom, atualmente Jean Grey não se caracteriza tanto como uma mutante, ela é uma entidade, ela é a própria Fênix. Mas por muitos anos, praticamente todos da sua existência, ela foi uma mutante, então vou considerá-la aqui na lista, excluindo a parte da história recente que ela é uma entidade. Dito isso, a personagem é uma nível ômega em telepatia, porém sua telecinese é tão impressionante quanto, se não mais. Começando com seu principal poder, sua telepatia é poderoso bastante para escutar os sentimentos do mundo todo e já se interligou com milhões de sentinelas mutantes. Durante a luta contra o massacre, ela foi uma das principais responsáveis pela derrota do vilão, desligando Bruce Banner da mente do Hulk, permitindo o personagem lutar com toda a sua força. Curiosamente, ela já conseguiu vencer uma versão alternativa futura de si mesma, a mesma que venceu sozinha a Emma Frost junto com as suas clones. E outro personagem que sentiu seu poder foi o Pesadelo, simplesmente uma entidade cósmica cujo poder é invadir a mente das suas vítimas. Mas como eu falei, seu poder de telecinese é fora da curva também, onde ela pode manipular a matéria com a sua mente. Ela pode fazer coisas simples como transmutar suas roupas, transformar plantas em pedra, ou de maneiras mais ofensivas como apagar os corpos dos seus inimigos como se não existissem. E foi usando desse poder que o Wolverine conseguiu ficar vivo após o Magneto arrancar o metal dos seus ossos. Ela manteve o seu corpo inteiro até que o restante pudesse ajudá-lo. Também já desmantelou um campo bioelétrico que estava ligado em nível celular aos X-Men e pode parar o coração dos seus oponentes, impedindo o fluxo sanguíneo dos seus corpos. Ela sem a Fênix não é a mutante mais poderosa desse vídeo, mas com certeza merece estar aqui. Mas avançando, Kevin McTaggart é filho da especialista em mutantes Moira McTaggart e filho do Joey McTaggart, onde mais tarde descobrimos que Moira é uma mutante. Assim como a mãe, o personagem nasceu com potencial latente para despertar poderes, mas veio muito mais forte do que o esperado. Seus poderes eram tão incontroláveis que eles queimaram seu corpo, obrigando a ele a ficar possuindo os corpos de outras pessoas para se sustentar. O problema é que nenhum corpo consegue sustentar os seus poderes por muito tempo. Logo, quando seu hospedeiro chega no limite e depois morre, ele pula para o próximo e por aí vai. Devido à natureza instável dos seus poderes, Moira confinou Kevin em uma cela de segurança máxima dentro da sua instalação de pesquisa mutante. E seus poderes são a capacidade de gerar uma enorme força psiônica a partir da sua forma de energia. Com isso, ele pode distorcer e manipular a realidade com seus pensamentos em um nível ômega, em uma área limitada ao seu redor. Mas ele já mostrou conseguir expandir essa área por toda a Terra, diferentes dimensões e planos de existência. Ele também já foi capaz de humilhar completamente os X-Men, o Maestro, e aguentou os golpes da Jean Grey em posse da Força Fênix. Outros mutantes nível ômega já tentaram bater de frente contra ele, mas não deu muito certo, como foi o caso da Tempestade, do Magneto e até do Homem de Gelo. Claro que eles ainda não eram tratados como nível ômega, mas sempre foram muito poderosos, e por tudo isso que eu coloquei o Proteus aqui no vídeo de hoje. Já Franklin Richards é a primeira criança da Marvel e por muito tempo foi a mais poderosa de todos os tempos. Ele é filho de Reed Richards e Sue Storm, o primeiro filho a integrar o Quarteto Fantástico, e nasceu como um mutante com o poder de manipular a realidade em uma escala universal com sua imaginação e pensamentos. Franklin pode usar os seus poderes de distorção da realidade para criar um universo de bolso, trazer de volta os mortos, acessar e manipular energias e forças cósmicas e até mesmo criar planetas inteiros à vontade. Depois de recuperar seus poderes de uma perda temporária, a primeira coisa que Franklin fez com seus poderes foi criar outro universo de bolso, mostrando que ele pode fazer isso à vontade. Ele foi declarado como modelador universal pelos Celestiais, um título que concede aos detentores a capacidade de reconfigurar o universo. Seu principal feito é um dos mais absurdos da Marvel, onde ele criava novas realidades e refez o multiverso, surgindo assim o oitavo cosmos. Quando era mais novo e muito mais inexperiente no uso dos seus poderes, o personagem, dentro do inferno, foi capaz de ferir o Mephisto. Mais ou menos com a mesma idade, usou seus poderes para salvar os heróis na luta contra o massacre e espantou um celestial que estava atrás dele. Usando sua capacidade de controle temporal, o personagem adulto já voltou no tempo e conseguiu derrotar sozinho alguns celestiais e ressuscitou Galactus. Também já desligou os poderes do Raio Negro, desabilitou os poderes do avô de saltar no tempo e pode consertar estrelas moribundas. O personagem está destinado a ser o último ser nos cosmos, assumindo o posto que atualmente é do Galactus, tomando uma nova forma e papel no cosmos
que virá. Sendo assim, ele é extremamente poderoso, vai ter mais controle dos seus poderes quando adulto e depois ainda terá mais poder no fim dos tempos. Nate Grey é uma criação artificial do Senhor Sinistro a partir do material genético do Ciclope e da Jean Grey, uma combinação de genes mutantes extremamente poderosa, diga-se de passagem. Sinistro criou Nate como um telepata e telecinético supremo e esperava usá-lo em sua própria tentativa de poder contra o vilão Apocalipse, mas com a ajuda do Ciclope, Nate fugiu e foi adotado pelo Forge, que se tornou sua figura paterna e iniciou um longo processo de ensinar Nate a controlar os seus poderes. Ele, que é o psiônico da mais alta ordem, descrito como o ser mais poderoso e mais perigoso do planeta, o mutante definitivo, o psiônico mais poderoso de qualquer realidade e alguém praticamente onipotente. À medida que crescia, ele possuía poder suficiente para destruir mundos inteiros se quisesse, e já foi dito que seus poderes rivalizavam com a Jean Grey em posse da Fênix. Ele é capaz de fazer praticamente qualquer coisa pensando, conseguindo manipular o próprio corpo para se tornar energia, e já manipulou as moléculas do corpo do Magneto para tirar os seus poderes. Ele pode criar um sol literal com suas mãos, já criou um novo plano de existência, pode usar telepatia que pode ser ouvida através da galáxia, e Norman Osborn afirmou que Nate pode enfrentar o Sentinela mano a mano. Quando dizem que ele é um deus na Terra, os personagens não estão exagerando. Nate literalmente não vê limites em seus poderes. Ele já retornou à vida após ser apagado da existência, pode distorcer a realidade e já trouxe Madelyne Pryor de volta à vida. É um personagem que tem anos que não aparece nas HQs e é um dos mais overpowers de todos os tempos, fazendo muita falta nas páginas dos X-Men. Mas novamente avançando com a lista, David Heller é o filho do Professor Xavier e Gabrielle Heller, que mais tarde se tornou a embaixadora israelense no Reino Unido. Os dois tiveram um caso em Israel há quase 2 décadas, e Charles não sabia quando deixou o país que Heller estava grávida do seu filho. Porém, mais tarde, os diários de Moira McTaggart sugeriram que o nascimento do David havia sido planejado por Moira e Xavier. Isso porque ele identificou a necessidade de um mutante com o poder de distorcer a realidade, e Moira identificou possíveis parceiros para ela e Xavier que poderiam resultar em tal mutante. Ambos acabaram conseguindo, mas assim como Moira e Proteus, Xavier gerou um filho poderoso e cheio de problemas. Quando David estava morando em Paris com sua mãe, sua casa foi invadida por uma equipe terrorista de assassinos que queria matar todos os israelenses que encontrassem por lá. Eles assassinaram o padrasto de David diante dos seus olhos, e o terror do personagem catalisou seus poderes psiônicos latentes que ele usou para incinerar o cérebro dos assassinos. No entanto, ao fazer isso, ele se viu fazendo contato telepático com cada uma das suas vítimas, vivenciando assim seus pensamentos e emoções enquanto morriam. O horror de tudo isso traumatizou profundamente o mutante, e David fragmentou sua personalidade ao ponto que isso se integrou a sua mutação. Falando nisso, seus poderes são a de manifestar poderes, onde a cada poder que seu corpo gera, ele também cria uma nova personalidade. Para vocês terem uma ideia, ele já afirmou que em sua mente ele tinha mais de 200 personalidades e poderes nível ômega. Já demonstrou manipular o tempo, o espaço, a matéria, pode entrar em um estado mental muito superior ao do seu pai, mas seus poderes mais insanos são a sua manipulação de realidade. Com esses poderes, ele já colocou todo o universo 616 dentro de uma caixa, já derrotou os deuses do limbo, que são seres superiores a Dormammu, e por aí vai. Quando algumas das suas personalidades conseguiram sair do seu corpo, eles estavam causando uma crise global, e em sua luta contra o Uranus, foi mostrado que ele tem capacidade de destruir o multiverso. Coisas como se apagar da realidade e voltar como se nada tivesse acontecido são simples para ele, e por isso, o personagem não pode ficar de fora do vídeo de hoje. E avançando novamente, Clyde Wickham Jr. é um personagem que já foi apresentado em mais de uma realidade na Marvel, e em todas ele é estupidamente poderoso. Clyde é um manipulador da realidade, e foi aprisionado na Área 87 por Reed Richards, na Terra 807.128, quando o personagem viu a ameaça que Clyde de outro universo representava. Mas aconteceu que uma série de vilões atacaram a área e ele foi liberto, mas logo que acordou, usou seus poderes para apagar facilmente todos os vilões do local. Ele dedicou 1 bilhão de anos da sua vida imortal para aprender a dominar o tempo e o espaço, onde eventualmente se tornou o Marquês da Morte. Como Marquês, ele viajou pelo multiverso, destruindo todos os universos com os quais entrou em contato. Em certo momento, o Marquês chegou na Terra 616 e conheceu um jovem chamado Victor Von Doom. Vendo o potencial em Victor, o Marquês da Morte aceitou o personagem como seu aprendiz e lhe ensinou tudo o que sabia, sendo esse o motivo do Dr. Destino ser um vilão tão fora da curva. E após terminar de treinar o personagem, o Marquês da Morte partiu da Terra 616 para continuar sua jornada homicida por mais de 2 décadas. Ele voltou para o universo 616 para destruir tudo, mas foi impedido pelo Quarteto Fantástico, Dr. Destino e pela versão do Clyde desse universo. O Marquês é tão poderoso que coisas como usar entidades cósmicas em combate parecem ser naturais para ele. Na verdade, nunca ficou claro se ele estava usando as entidades e deuses ou se ele as criou para lutar, como cópias das originais, mas de qualquer forma ainda é muito poder.
Quando encarou o Dr. Destino, colocou o personagem em uma ilusão onde ele venceu o Quarteto Fantástico e tinha conquistado a felicidade. Victor ficou simplesmente 5 anos dentro dessa ilusão, mas tudo não passou de um único instante, onde o Marquês se revelou e apagou tudo, para tirar a felicidade de Victor na sua frente. Mas como se isso não fosse suficiente, ainda lançou o Destino para o fundo do oceano para ser devorado por tubarões. Mas olha só, Mad Jim Jaspers é um personagem com a habilidade de manipular a realidade e em uma escala quase ilimitada, podendo criar, destruir ou transformar qualquer coisa, desde objetos até seres vivos, apenas com o poder da sua mente. Na Terra 238, uma realidade alternativa do multiverso, Jaspers é apresentado como um político britânico que ascende ao poder com uma plataforma anti-super-heróis. Ele utiliza sua posição como membro do parlamento para aprovar leis que proíbem a existência de super-humanos, mas isso é apenas uma fachada para eliminar qualquer concorrência ao seu poder. Na Terra 616, o universo principal da Marvel, existe uma outra versão do James Jaspers, onde ainda é mais poderoso que a sua contraparte da Terra 238. Poderoso ao ponto do Merlin, um ser místico que supervisiona o multiverso, alertar que essa versão do Jaspers poderia ser uma ameaça omniversal, capaz de destruir não apenas seu universo, mas todo o multiverso. Seu poder inerente é distorcer a realidade, e quanto mais ele utiliza, mais poderoso e insano se torna. A sua versão do universo 238 era tão poderoso que explodiram um universo inteiro para detê-lo. Ele estava se tornando um câncer multiversal e precisava ser detido, e o da Terra 616 é ainda mais poderoso. Também contava com um comando virtualmente ilimitado de todas as formas de energia, é virtualmente indestrutível e pode viajar acima da velocidade da luz, como foi descrito em sua biografia oficial da Marvel. A única fraqueza conhecida do personagem é que seus poderes dependem da existência de matéria e energia para manipular. Sem uma realidade ao seu redor, ele se torna impotente. Mas olha só, Matthew e sua esposa viviam na Carolina do Sul enquanto a Terra foi atacada na invasão Skrull, isso no universo 14.923. Durante uma discussão entre os dois, Matthew testemunhou a morte da sua esposa. Ela foi vaporizada por uma das rajadas de energia de uma nave Skrull. Ele sobreviveu e um ano depois se mudou para a casa da sua ex-cunhada para se recuperar mentalmente do trauma, mas as coisas só pioraram. Suas habilidades mutantes se manifestaram e rapidamente ficaram fora do seu controle. Uma erupção repentina de energia se seguiu, destruindo tudo ao seu redor, matando sua ex-cunhada no processo. Mas a S.H.I.E.L.D. rapidamente o encontrou e o identificou como mutante, e depois os X-Men se envolveram, e aí que tudo começou a piorar. E olha que as coisas já estavam bem ruins, mas olha, conseguiu piorar muito mais. Foi revelado que Matthew havia sido encontrado pelo professor Charles Xavier no passado, e Xavier usou seus poderes telepáticos para bloquear as habilidades de Malloy, temendo que ele destruísse o mundo. Isso porque o seu poder era tão alto que foi declarado como um ômega entre os ômegas, a maior força já registrada pelo cérebro. Ele foi comparado por Ciclope à própria Fênix, Massacre, Franklin Richards, Legião e Feiticeira Escarlate, seres do mais alto calibre entre os mutantes. Isso na época que a Wanda era uma mutante. Seu principal poder é o de distorcer a realidade. Graças a isso ele tem outros poderes que são subprodutos do seu poder original. Com sua telecinese ele varreu os X-Men, matando todos que foram contra ele e também derrubou o aeroporto-aviões da S.H.I.E.L.D. Matthew pode ler mentes, bloquear ondas psíquicas e ver através de ilusões. Quando Exodus tentou entrar em sua cabeça, ele o rejeitou e fez com que sofresse ferimentos graves, mesmo Exodus sendo também um nível ômega. Também pode criar grandes rajadas de energia, onde o professor Xavier teorizou que ele invoca energias de outra dimensão. Também pode ressuscitar caso seja morto, controlar os mortos, pode manipular, transmutar e alterar a matéria, pode se teletransportar e por aí vai. A situação ficou tão tensa que Xavier junto da Tempos tiveram que voltar no tempo, impedindo seus pais de se conhecerem, apagando Matthew da linha do tempo e anulando todas as catástrofes que ele fez. E aproveitando que eu tô falando sobre o tempo, em um futuro alternativo, os sentinelas caçadores de mutantes devastaram o mundo e finalizaram muitos mutantes e super-humanos. Franklin Richards, um poderoso mutante e filho do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível, como eu já comentei, casou-se com Rachel Summers, a filha da Fênix e do Ciclope. O produto da união dos dois foi o mutante Jonathan Reed Richards, que cresceu e decidiu usar o seu grande poder para dominar o mundo pós-apocalíptico que vivia. Chamando a si mesmo de Hyperstorm, ele eventualmente conquistou todos os mundos habitados do espaço explorado em seu mundo, ficando conhecido como um tirano sem coração. Ele ficou sabendo sobre as façanhas do Quarteto Fantástico na Era de Ouro dos Heróis e decidiu brincar com eles, manipulando o passado sem que eles soubessem. Ele fez isso usando o seu poder supremo, um poder psiônico virtualmente infinito que ele pode extrair infinitamente do hiperespaço, de onde forças fundamentais do universo fluem para o nosso plano de realidade. Com seus poderes, ele pode, em teoria, reestruturar, criar, manipular e destruir a matéria em uma escala cósmica até o nível subatômico à vontade. Também tem
tem a capacidade de se teletransportar através do hiperespaço de um lugar no espaço-tempo para outro, possivelmente a qualquer distância. Também conta com uma telepatia que cobre toda a Terra, habilidades telecinéticas fortes e tem a habilidade de curar qualquer ferimento a si mesmo ou a outros. Com esse conjunto de poderes, ele já matou o Quarteto Fantástico em todas as linhas do tempo, já humilhou completamente o Doutor Destino e ficou em um impasse de poder contra Galactus. E por fim, uma personagem que é extremamente desconhecida, porém é possivelmente a mais poderosa daqui, temos a Miranda. A sua história não é muito bem desenvolvida, mas sabemos que ela possui a habilidade mutante de alterar a realidade ao seu redor, mas alterando a própria narrativa da história. Seus poderes beiram o divino, conseguindo fazer as pessoas desaparecerem da existência e até mesmo apagar o conhecimento da sua existência também. Ela alterou a história do seu mundo várias vezes ao seu gosto, e ao ser analisada pelo Fera, ele afirmou que ela está acima do nível Ômega, o nível Omicron. Esse que não é um nível oficial dos mutantes da Marvel, mas vale a pena destacar, já que ela é a única que carrega esse título na editora, na sua realidade ou em qualquer outra. E é justamente essa personagem que finaliza o vídeo de hoje, com os mutantes mais poderosos de todos os tempos da Marvel. Se curtiu já sabe, deixa o like aí embaixo e manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos para ajudar o canal a continuar crescendo. Coloca aí embaixo qual desses você acha que é o mais poderoso. Valeu e até a próxima.